Olá, mulheres, mamães, futuras mamães, acompanhantes. Eu sou a Andriele, uma das doulas do coletivo da Papo de Gaia, sou educadora perinatal e eu atuo na preparação para o parto e o apoio emocional da mulher e da família, né, durante a gestação, o parto e o pós-parto, que é uma fase muito importante, não só o parto, mas toda essa preparação durante a gestação, né? E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a fisiologia do parto, como que acontece. Vamos entender esse processo natural do parto, né? E o parto, como que é incrível, né? Ele é do corpo, ele é natural, ele é respeitoso e ele é instintivo. Então, para a gente entender esse parto, eu vou falar sobre 4 fases, né? Normalmente a gente fala 3 lá na casa, mas hoje a gente vai falar sobre 4, porque o parto ele só finaliza depois do último. Lá no finalzinho vocês vão entender, tá? E nesse primeiro começo, como que começa ali esse trabalho de parto? Ele começa com as famosas contrações. Você começa a sentir as contrações ali, aquele desconforto. São contrações irregulares, né? E o que são, né, as contrações? A contração ela é um processo que acontece no corpo, de contrair o útero e afinar o colo do útero e dilatar. Então, ele vai apagar, o termo que a gente usa, né? Mas é afinar, porque o colo é grosso. Então, as contrações desse colo, ele vai afinando e dilatando, são as dilatações dos 10 centímetros, né? Mas, voltando lá, né? Quando a gente começa com essas contrações, que elas são espaçadas, irregulares, tão tranquilas ainda. Como que a gente sabe que a gente está iniciando mesmo esse trabalho de parto? Por que, como a gente sabe? Porque pode acontecer o falso trabalho de parto, que a mulher começa a sentir esses desconfortos, acha que já está entrando no trabalho de parto, mas aí depois para. Então, a gente vai entender, vamos começar a ouvir o nosso corpo para entender mesmo se a gente está entrando no trabalho de parto mesmo. E como que eu entendo isso? Quando as contrações elas começam a ficar mais intensas e com um espaço de tempo menor, começa a ficar mais dolorosas, né? A gente começa a sentir mais intensas e com mais frequência. E o que, que é que dá essa contração? Da onde vem essa contração? A contração ela é do hormônio da ocitocina, o famoso hormônio do amor, né? É esse hormônio aí que atua com a contração, liberando a ocitocina e fazendo com que o corpo tenha essas contrações, né? E a ocitocina, ela é produzida especificamente, né, nesse momento para ter esse momento da dilatação do colo, desse colo apagar, desse colo afinar. Então a gente precisa desse hormônio da ocitocina, que ele é muito falado e a gente vai falar dele aí durante todo o processo do trabalho de parto, tá? E essa ocitocina, além dela vir com as contrações, ela também vai tornar esse ambiente, vai criar uma conexão nesse ambiente mais seguro e também vai deixar a mulher mais entregue. Então, por isso que a gente sempre fala, escuta os seus sinais e entenda o seu corpo. Por isso que o processo ele fica mais natural ainda quando você entende o que está acontecendo com o seu corpo. 1, 2, respira. Então, a gente começa a ter essas contrações mais regulares e mais intensas. É aí que a gente entende que você está entrando na fase do trabalho ativo, que é quando você está com a contração ali por um tempo maior, já estamos ali 2 horas sentindo essas contrações, e você começa a ver que ela não vai passar mais. Elas ficam ritmadas e intensas, né? Então, entramos no trabalho de parto. Estamos entendendo ali que o nosso corpo está evoluindo e está acontecendo o processo do colo afinar e dilatar. Então, nesse momento, a mulher ela está ali com um pico de dor altíssimo. E o corpo, além de liberar a ocitocina, ele vem liberando a endorfina, que é como se fosse um analgésico natural para o corpo. Então, além dele aliviar a dor, ele também vai trazer uma calma. Mas, além dessa endorfina, que às vezes ali, dependendo do momento da mulher, ela não consegue
deixar o corpo liberar, né? Ela não consegue se conectar tanto. A gente entra ali com os alívios não farmacológicos. Você conhece esse alívio? Então, as doulas, ela faz toda uma apresentação desses alívios durante a gestação. Por isso que existe a educação perinatal. Durante a gestação, a gente apresenta para as nossas gestantes os alívios não farmacológicos. Por que os? Porque não existe só um alívio, são vários. A gente tem o chuveiro quente, a gente tem a bolsa de água quente, a aromaterapia, temos a dança, o rebozo. Nossa, o rebozo a gente usa várias manobras lá. Mas por que, que a gente faz essa apresentação durante a gestação? Porque imagina, você está ali nesse momento do parto ativo, sentindo muita dor, e a gente vai tentar aprender uma manobra ali na hora. É muito difícil você conseguir, nesse momento ali, prestar atenção na pessoa, tentar reproduzir. Então, por isso que é importante você ter essa preparação durante a gestação, entender como que vai funcionar o trabalho de parto, entender o que, que eu preciso naquele momento, como que eu consigo deixar aquele momento mais tranquilo. Então, a gente apresenta esses alívios não farmacológicos e nesse momento da dor a gente entra com eles. Por que a gente? Porque a doula e o acompanhante atua nessa parte aí, né? Aí, o que, que é bom lembrar aqui? O alívio não farmacológico, ele não funciona específico. Aquele alívio ali serve para todas as gestantes, não. Como todo corpo, ele é um único corpo. Então, pode ser que o chuveiro funcione para uma gestante, e para outras já funcione uma aromaterapia. Então é importante você entender todos os alívios e ali no momento da dor se conectar com o seu corpo e entendendo qual que está funcionando para esse momento do alívio da dor. E ali, ó, na hora que a gente encontra, a gente rala, né, do acompanhante a doula, ficamos ali se precisar horas, porque o importante é trazer esse alívio da dor que automaticamente a ocitocina consegue, né, fluir e trabalhar melhor, fazendo a dilatação e afinando esse colo para a descida do bebê. Por quê? Existem esses três processos, não é só afinar o colo e dilatar o colo. A gente precisa que o bebê também desça, que a gente fala que é a descida de Deli, tá? Então existe esse processo. O colo tá grosso, a gente precisa que ele afine e ele dilate os 10 centímetros. Dilatou os 10 centímetros, vem a descida do bebê, tá? Então, a ocitocina está ali trabalhando. Uma coisa muito importante que a gente sempre fala e a gente sempre trabalha muito, que é o emocional durante as nossas aulas, nas educações perinatais que a gente dá lá na Papo, que é a mente da gestante, a equipe da gestante precisa estar fortalecida, ela precisa estar confiante dessa equipe que está com ela precisa estar segura do suporte que ela tem. Então, é muito importante que ela esteja confiante e segura, porque a ocitocina consegue fluir naturalmente, não existe um bloqueio, então o corpo consegue liberar a ocitocina e esse processo ele fica até menos doloroso, tá? Então, a ocitocina ela faz parte de todo o processo natural e a sua mente vai interferir dependendo como ela estiver naquele dia, tá? Então, é muito importante vocês estarem cientes da equipe que vai estar com vocês e do suporte. Então, por isso que é tão importante a gente falar dessa preparação, porque traz essa segurança, tira as inseguranças e tira os medos durante a preparação na educação perinatal. Então, sempre esteja confiante tanto da sua equipe quanto do seu suporte no dia, porque interfere sim e faz toda a diferença naquele momento, que é único e ele é um dia só e não volta mais, tá? Então é muito importante vocês terem isso com vocês. Então a gente está nesse processo do parto ativo, a doula tá lá ralando, usando os alívios não farmacológicos, o acompanhante também. Uma coisa importante é a água, tá? A água também entra como alívio não farmacológico, beber a água, não só ficar embaixo dela, tá? Então, se eu for falar de todos os alívios aqui, a gente vai ficar um tempinho, então a gente vai ter um dia só para isso, tá? Vamos focar aqui no parto, como que funciona, né? Como que é essa fisiologia. Tudo bem.
a gente afinou o colo do útero, dilatamos, o bebê desceu. Quando o bebê desce, o que, que acontece? A gente chega no círculo de fogo, que é quando o bebê coroa, a gente consegue ver o cabelinho do bebê ali, a cabecinha dele. Aí a gente entra na fase do expulsivo, que é aquela fase que a mulher fala: como que eu vou saber que eu preciso fazer força? Como que eu sei? Gente, é muito doida essa parte, e eu falo assim com convicção, porque eu sou mãe, meu parto foi normal, e essa assim era uma parte que eu ficava, gente, como que eu vou saber que eu preciso fazer força? Em que momento? E ali eu me conectei com o meu corpo e eu entendi. Então, escuta o seu corpo. Nessa parte, é uma das partes mais importantes do processo de você entender. E aí que a gente volta lá no começo, que eu falei que o parto ele é instintivo. É a hora que a gente tá ali e a gente sente. Eu preciso fazer força, meu corpo tá pedindo para fazer força. E aí vem a contração e junto a vontade de fazer força. Então, nesse momento, a gente entrou no expulsivo, que aí é o momento que o corpo tá pedindo para fazer força. Olha que louco. Já vamos usar a palavra mesmo, porque eu acho incrível, incrível essa. Como que o corpo foi feito, né, para isso? Como que a gente foi feita para parir? Então a gente tem que respeitar o nosso corpo e o processo, porque a gente sabe parir, o nosso corpo sabe parir e o bebê sabe nascer. Então é muito importante a gente afirmar e deixar essas frases na nossa cabeça, porque frases afirmativas também são muito importantes nesse momento. Então a gente está ali, entrando na fase do expulsivo. E agora, Andriele? E agora é um momento. Ah, essa parte do expulsivo, ela não vem de uma vez. Ah, meu Deus, senti vontade de fazer força, meu neném vai nascer. É um processo como todos os outros. Ele não tem, tipo, entrei na fase do expulsivo, 10 minutos o meu neném nasceu. Não, ele pode ser que leve 10 minutos, pode ser que ele leve 3 horas e tá tudo bem, é o processo e a gente precisa respeitar ele. Nesse momento da força, a gente entra com aquela frase de não escute, não faça a força guiada. Por quê? Porque a gente está sentindo ali a força e o tempo que o corpo está pedindo para eu fazer. Vem a contração, eu sinto a vontade de fazer força. Faz a força. A contração parou, automaticamente a gente não sente mais vontade de fazer força. E esse é o processo do corpo e do expulsivo. Então não existe aquela força longa que a gente escuta, faz uma força longa, segura. Isso não existe, tá, meninas? Falando aqui de quem sentia o corpo pedindo para fazer força e ouviu e se guiou por uma voz que não era o meu corpo. Então, se a gente faz uma força errada, automaticamente a gente pode ir para o caminho da laceração, que não é o que a gente quer, né? Então, se você escuta o seu corpo, você evita isso também. Então, lembra, escuta o seu corpo, fica no seu mundo da partolândia e respeita o momento que ele tá te pedindo para fazer essa força, tá? E outra coisa muito importante sobre o momento do expulsivo. Quando a gente começa a sentir a vontade de fazer essas forças, ela vai vindo devagarzinho. Você vai, eu acho que eu tô com vontade de fazer força. Aí ela vai vindo ali, você vai entendendo. Esse momento é muito importante. Você já estar numa posição que seja confortável e favorável para você parir e para o seu bebê nascer. Então, também voltando lá que durante a educação perinatal, durante todo esse processo de informações, de estudo da gestante, a gente mostra também quais são as fases, as posições do trabalho de parto. Quais existem que eu posso fazer no dia? São várias. E é importante a gente ver isso antes, porque nas maternidades tem os quadros com as posições, mas pensa, você tá ali entrando no expulsivo, tá na partolândia, tá ali conectado com o seu corpo, você vai olhar um quadrinho na parede para ver que posição que é confortável para você? Não, acho que não vai ser legal ali na hora, né? Então, se você já conhece essas posições, você já faz, já vai sentindo ali qual que você acha que é confortável, sua mente vai ter aquela memória daquela posição e o instinto do corpo é incrível. Ele já vai te levando para a posição ali na hora quando você vê se já fez a posição e tá só ali no expulsivo esperando o bebê nascer. E são várias posições, tem banqueta, tem
de 4 apoios, tem posições na cama também. A única que a gente não indica, que a gente sempre fala, que é a posição de litotomia, quando você fica 100% deitada. Ah, mas por que que eu não posso nessa posição? Porque se você, vamos pensar aqui comigo, se você tá contra a gravidade, se você fica deitado, vai te exigir mais força do que o normal. Se você fica a favor, de pé, na banqueta, você vai estar a favor da gravidade, então o nascimento vai se tornar mais fácil. Você não vai ter que fazer uma força a mais desnecessária. Outra coisa ruim de ficar deitada é que a gente tem o ossinho do cóccix, sabe? Esse ossinho, quando o bebê tá passando, ele precisa fazer uma abertura, ele vai para trás para o bebê poder nascer. Pensa você deitada, o ossinho tá aqui e você tá impedindo que o osso faça essa abertura para o bebê passar. Então já é mais um empecilho ali no momento, impedindo que o bebê nasça com mais facilidade e te exigindo mais força e te levando também a uma laceração, porque você vai ter que fazer uma força excessiva desnecessária por conta da posição que você tá. Então, é muito importante você também entender a posição confortável e favorável para você no nascimento do bebê. Chegamos nessa fase do expulsivo, tivemos as contrações, fizemos as forças, lembrando que o neném ele não nasce de uma vez, vai vir uma contração, você vai sentir uma força, uma vontade de fazer força, você vai fazer essa força, saiu a cabecinha do bebê. Parou a contração, parou de fazer força. Não precisa fazer aquela força comprida. Escuta os sinais do seu corpo e respeita ele, tá? Respira, tá só a cabecinha do bebê lá, tá normal, tá tudo bem, é o processo. Veio outra contração, tô sentindo que o meu corpo tá pedindo para fazer essa força novamente. Faz a força. Nasce o ombrinho do bebê. Ai, a contração parou. Continua, continua. Não, vamos respeitar. O que o seu corpo tá pedindo? Ele tá pedindo para você continuar a fazer força ou não? Pediu para você parar. Para. É o processo. Tá tudo bem. O seu corpo foi feito para parir e o bebê sabe nascer. Lembra dessa frase? O bebê nasceu. A hora ouro a gente traz contato pele a pele, esse contato é muito importante, que a mãe já leva os seus anticorpos para o bebê, passa o seu, por isso que a gente não gosta que vá para o médico, porque aí às vezes pega o do médico, a gente quer que pegue o da mãe ou do pai. Traz ali, o parto acabou? Não, a gente passou ali dos 3 processos, o comecinho lá, que é a latência, né, que estamos com as contrações irregulares, fomos para a fase do ativo, que é a hora ali que fica intenso mesmo, que a gente precisa dos alívios não farmacológicos. Entramos no expulsivo, 3 fases. E aí, acabou o meu parto, o bebê nasceu, veio pro meu colo? Não. O parto ele vai finalizar depois que a placenta nascer. E como que acontece isso? Eu ainda vou estar sentindo dores? Não. O momento da nascida da placenta não é para doer e ela nasce naturalmente sozinha também. A ocitocina ainda vai estar ali trabalhando, soltando algumas contrações sem dores para sua placenta nascer. Mas a placenta ela já nem nasce, a placenta não nasce? Não, pode ser que a placenta nasça com o bebê, nasça depois de 10 minutos até 1 hora depois, tá? Do nascimento do bebê. Então, a gente tem que respeitar esse tempo do seu corpo também de nascer a placenta. E a placenta nasce sem dor, não é para doer. Depois que a placenta nasce, vai ter o crampeamento do bebê. Provavelmente pode ser que tenha antes, né? Depende muito aonde foi o nascimento do bebê, casa de parto, no hospital, enfim. Tem o crampeamento do cordão, e a placenta nasceu. Depois que a placenta nasceu, aí sim terminamos com o parto, aí sim finalizou. Mas a ocitocina ainda está ali, liberando o hormônio para evitar sangramento, hemorragia e para a descida do leite. Ela começa a trabalhar ali na descida do leite. Olha que importante a ocitocina. Ela trabalha lá no comecinho e ainda faz na parte da amamentação. Uma coisa muito legal de falar aqui para vocês, que a gente sempre se cobra muito quando o neném nasce. Meu neném nasce e ele já tem que mamar? Não, gente. O neném, ele nasce com uma reserva
E quando ele nasce, a gente já pode tentar amamentar, inclusive colocar o bebê para amamentar estimula o nascimento da placenta também. A gente consegue fazer que o útero contraia mais para a placenta nascer. Você pode colocar o bebê para amamentar ali na primeira hora, mas não é obrigado que ele já mame ali, porque ele nasce com aquela reserva. Às vezes ele vai fazer só um estímulo ali e tá tudo bem. Depois ele vai querer ficar só grudado com você e pode ser que ele mame depois. E a gente não vai ter leite ali já na primeira hora. A gente vai ter o colostro, todo um processo, mas esse estudo da amamentação fica em outro curso, outro tema, né? A gente falou aqui hoje do parto, como que funciona, como que é a fisiologia, né, do parto natural. E resumindo assim, dando um breve, é isso, tá? Se você quiser se aprofundar, se você é daqui de Campo Grande, a gente tem a nossa casa na Papo de Gaia, a gente tem todas as quarta-feiras o presencial e a gente se aprofunda. Então, todas as terças a gente tem, né, o nosso online, que aí a gente está começando agora. Eu falo sempre a gente, porque somos um coletivo de doulas. Você sempre vai ver um rostinho aqui, tá? Diferente. E trabalhamos em conjunto. Então, todas as quartas a gente tem o presencial e agora a gente tem os online para quem não é de Campo Grande ou ainda não consegue acessar a gente lá no presencial. Mas se você tiver interesse, segue a gente lá no Instagram, Doulas de Gaia, tá? A gente está à disposição para atender você, para fazer, tirar suas dúvidas. Se você quiser se aprofundar, já manda uma mensagem para a gente, porque são vagas limitadas por conta do nosso espaço lá. Então, não perde tempo. Como eu falei desde o começo, a gente tem muita coisa que a gente precisa saber durante a gestação. Não é só ali no dia do parto, não tem como e não é bom. É sempre bom você já ir preparada para o parto, tá? Então, busque conhecimento, busque informação, informação boa. Então, segue a gente, segue a casa e procura sua doula para você se preparar para esse dia único e maravilhoso, que é o parto, que é o nascimento do seu bebê, tá? Tchau, tchau!